verdade, eu sou prefeito municipalista, eu sou um candidato com entendimento de que as pessoas não moram nem no Estado, nem na União, as pessoas moram na cidade, e é na cidade que é possível você gozar da cidadania plena. E enquanto não acontecer aquilo que todos os partidos, sobretudo o PT e o PSDB, vêm prometendo ao longo dos anos, que é o Pacto Federativo, os municípios ficarão subjugados, embora o artigo 30 da Constituição Federal tenha declarado que os municípios são autônomos. Mas a autonomia sem dinheiro é mera só utopia, né? Porque, na verdade, nós precisamos de um pacto federativo onde seja melhor distribuído os recursos. Veja você que a cada política pública regulamentada no cenário nacional, no Congresso Nacional, tais como a regulamentação do Estatuto do Adolescente, da Criança e do Adolescente, o ônus da política pública ficou para o município, os congressistas regulamentaram a política, o ônus ficou para o município. Com o quê? Com o pagamento do Conselho Tutelar, de toda a infraestrutura do Conselho Tutelar. A cada política, quando você vai efetivar a política, manter as relações de consumo em equilíbrio, precisa de criar o PROCON. Para se efetivar o Código do Consumidor, é necessário também que o município banque a conta, né, do órgão PROCON, para que se efetive também essa política que mantenha o equilíbrio nas relações de consumo. Sendo assim, o município é o maior prestador de serviços, ele está na ponta, ele que está próximo do cidadão. E, para você ter uma ideia, quando se criou o Programa de Saúde e Família, em 2001, o município de Sete Lagoas fez adesão. Eram repassados R$ 4.500 para o município, que davam praticamente para pagar toda a equipe do PSF, hoje a Estratégia de Saúde e Família. Pagava-se o médico, a enfermeira e parte significativa dos ACS, os agentes comunitários de saúde. Hoje, só o médico ganha R$ 8.000, ou seja, mais uma vez, 65% desse valor caiu sobre o colo do município. E assim vai, segurança pública, o município tem que se fazer presente com gasolina, apoio logístico, na justiça cedendo funcionários para a Justiça Federal, para a Justiça Estadual, para a Polícia Civil, os convênios com a Emater, IMA, tudo isso tem a parceria do município e a presença financeira do município com recursos. Ou seja, os municípios estão sobrecarregados. Urge que o prefeito de Sete Lagoas, ao assumir a prefeitura, ele possa participar desse grande movimento nacional, lutando pela soberania e autonomia dos municípios. Autonomia de verdade. Autonomia significa partilhar os recursos da União, né, e repassar esses recursos para o município para que ele possa gerir as necessidades básicas e elementares do cidadão. A questão dos investimentos públicos do município, eu já disse que os municípios são penalizados, sobretudo com a folha de pagamento, porque todos os programas, CRAS, né, da assistência social, da estratégia de saúde e família, todos os programas que são elaborados normalmente, nacionalmente ou no âmbito do Estado, o ônus fica para o município de fazer o pagamento da a folha de pagamento desses profissionais. E isso onera muito, inclusive chega a patamares aí da Lei de Responsabilidade Fiscal, a patamares que comprometem muito os investimentos do município. Mas é nosso desejo, sobretudo, criar e instalar aqui o PEMAT, o Programa de Modernização Tributária e dos setores sociais. Isso para a gente melhorar o acompanhamento dos nossos recursos, sobretudo das nossas receitas próprias, que é o ISS e o IPTU, organizar isso, né? Eu acredito só, sem aumentar nenhuma alíquota, a gente poderia aumentar a nossa arrecadação com a metragem dos imóveis. Acontece muito da pessoa estar sendo cobrada aí um imóvel de 100 metros quadrados, a casa dele foi aumentada e ele tem 200 metros quadrados. Isso aí pode melhorar muitas receitas do município.
nós temos que cobrar os nossos impostos de forma profissional, não necessariamente precisando de aumentar a alíquota, mas gerir os nossos impostos com muito profissionalismo. Isso aumenta a capacidade de investimento do município. E dos setores sociais também, o que abrange toda a política. O que acontece no município? Existem atividades meio e atividades fins, né? A Secretaria de Fazenda é uma atividade meio, ela dá suporte para as demais secretarias. E a gente precisa de trabalhar nessa questão. Dizer que a máquina pública hoje é inchada pode ser um equívoco muito grande. O que nós precisamos saber é se a máquina é eficaz, é eficiente. É isso que nós devemos procurar saber. E a partir daí, de ter esses números em mãos, adotar as medidas administrativas, buscando equacionar e gastar bem os nossos recursos. O desperdício é uma outra forma também de combate, que a gente pode no serviço público. Nós podemos criar o centro administrativo que vai, obviamente, melhorar muito os gastos hoje que o município tem com imóveis nos mais variados pontos da cidade. E todas essas medidas ajudam a melhorar a capacidade de investimento do município. A política nossa vai ser de cobrar do Estado, primeiramente, o seu dever. Segurança pública é um papel do Estado. Nós havíamos falado no início de que muitas obrigações do Estado têm sido transferidas para o município, não foi isso? Quando a gente estava falando da dificuldade de investimento que a Prefeitura tem, uma delas é a segurança pública. O Estado tem que se fazer presente. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, porque em vez de a gente ter um aumento no efetivo das forças de repressão aqui, das forças de segurança pública, nós estamos havendo uma diminuição dos quadros, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. Sete Lagoas é a sexta economia do Estado. Sete Lagoas é uma das cidades mais importantes do Estado. E ela não pode ficar a reboque sem uma política adequada de segurança pública. Política de segurança pública depende de estratégias. E essas estratégias envolvem toda a sociedade, envolve os atores principais, que é a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, que também é um instrumento complementar do município na política de segurança pública. Mas o que eu percebo é o seguinte: o que vai mudar de fato é a metodologia administrativa. Quando a gente criar as 4 administrações regionais, Norte e Sul, Leste e Oeste, nós iremos trabalhar com diagnóstico. E nós sabemos que as carências da região Norte são diferentes das carências da região Sul, ou das reivindicações da região Sul. Quando você trabalha com diagnóstico, fica mais fácil de você compreender o que acontece naquela região. Eu não acredito que a gente vai combater a violência, sobretudo as drogas, o crack, com cadeia, só com a questão das forças de repressão. Nós vamos combater isso com políticas públicas, com educação, com cultura, com lazer, que hoje não são levados até a periferia da cidade. Existe um apartheid cultural muito grande entre a classe dominante, a classe rica e o pessoal que mora nos bairros. O que a gente quer fazer é exatamente levar o governo para próximo à prefeitura, criando a sua prefeitura, levar para perto das pessoas. Para se ter um exemplo, nós pretendemos criar a coleta seletiva de lixo. Para que a gente possa ter sucesso e um grau de efetividade dessa política, nós precisamos, através das administrações regionais, ter um administrador regional que possa pactuar isso com todos os atores daquela comunidade. Ou seja, nós temos que pactuar isso com os padres, com os pastores, com os comerciantes, com os diretores de escola, com os professores, com os alunos, com as associações de bairro. Então, se não houver esse grande pacto pela cidade, e se não chamar a sociedade e as comunidades para participar do processo, nós vamos criar programas dentro dos gabinetes, e a chance desses programas não darem certo é muito grande. Então, nós queremos criar as administrações regionais, porque além de resolver
as questões burocráticas de aprovação de uma planta, de resolução de um problema de IPTU, de dar entrada no pedido de registro de uma empresa, de uma firma, de uma loja. As pessoas podem resolver essas questões burocráticas, administrativas, na sua região, sem precisar deslocar para o centro. Além disso, vai nos facilitar, porque nós vamos trabalhar também com as interfaces das políticas públicas. Ou seja, a assistência social vai estar trabalhando dentro da mesma base territorial do pessoal do CRAS, do Centro de Referência da Família, que por sua vez vai estar trabalhando também com o pessoal da cultura, com as escolas. Isso facilita muito o sucesso das políticas públicas que a gente vai implementar na região periférica da cidade. O que eu acredito muito é que o modelo de gestão em Sete Lagoas é que faliu. O modelo de gestão é um modelo centralizador e concentrador. A nossa proposta é exatamente o contrário. Nós estamos trabalhando com a descentralização administrativa e com a desconcentração da prestação do serviço. E aí nós vamos poder usar todas as ferramentas da administração, que é o planejamento, a execução, a avaliação e o controle das políticas públicas que estão sendo realizadas em cada região da cidade. Nós temos que ousar, não dá mais para repetir esse modelo de gestão que está aí, centralizador e concentrador. Eu não gosto de tratar de um assunto sério sem encarar ele de frente. A questão do subsídio dos agentes políticos iniciou na França e foi uma luta do proletariado, porque, na verdade, quem ganhava era só os nobres, e eles eram ricos, então eles podiam abdicar de todo o seu tempo para dedicar para a política. E os proletários não. Se eles abdicassem do seu tempo, eles não teriam a sua subsistência garantida. Então, esse problema é uma situação que vem lá da França, de uma luta política para que todos tivessem acesso ao poder. Na verdade, o que existe no Brasil, que destoa muito, é o salário mínimo do trabalhador com o trabalho dos agentes políticos. Mas quando você vai para a iniciativa privada e percebe que os profissionais das empresas, os executivos, os grandes executivos, ganham em patamares de 30, 60 mil reais para serem executivos de uma empresa, nós temos que lembrar que a prefeitura é a maior empresa de Sete Lagoas. É quem gera 7 mil empregos, é quem faz política pública do bem-estar social, e que, na verdade, a gente precisa de ter profissionais gabaritados para estar à frente dessas pastas, dessas políticas públicas, seja do meio ambiente, seja a política da saúde, a política da educação, a política de cultura, a política de esporte, né, do desporto. E são políticas públicas e as pessoas precisam ser talhadas para poder desenvolver e ter competência técnica. O que acontece, na realidade, com o subsídio é a banalização da nomeação desses cargos. Muitas vezes se nomeiam pessoas que não têm a menor competência técnica para exercer cargos dessa importância. Então, essa questão é meio controversa do ponto de vista dos subsídios. Eu vejo, por exemplo, que era muito difícil, com o subsídio de 7 mil reais, arrumar secretários competentes no governo. Então, muitas vezes, as pessoas, quando deixam as suas atividades para ir para o governo, para ser secretário, elas não têm uma garantia do retorno para a atividade. Então, isso são questões complexas. Na verdade, eu pergunto, esses subsídios vão ser pagos para quem? Se for para um profissional gabaritado, uma pessoa que possa retornar esses valores que ele ganha em benefício da população, que sejam pagos esses subsídios. Agora, se for para banalizar, pagar esse subsídio para pessoas que são desqualificadas, incompetentes, aí realmente eles são enormes e deveriam ser banidos, né, do processo político da cidade. Então, essa questão é muito controversa, eu vejo isso de uma forma mais profissional, mesmo porque eu sou consultor e trabalho prestando consultoria, e meu preço é caro. Quando eu trabalho para as prefeituras, meu preço particular é caro. Então, eu sei quanto que vale um bom profissional no setor público.
Quando se fala em cultura, a gente discute, cultura, ela tem as mais variadas formas de manifestação. Então, a gente percebe que muitas vezes a cultura ainda está muito elitizada, ainda é com uma parte muito pequena da população. Nós precisamos de entender que cultura é possível desenvolver cultura nos bairros, né, com teatros, com a participação da juventude, das pessoas, incentivar as artes, em síntese, todas as suas formas de expressão cultural. Mas isso também tem que fazer lá nos bairros. Não dá para a gente ficar fazendo cultura também só para uma elite. Hoje, o que se vê em Sete Lagoas, em termos de cultura, ainda está muito centralizado, ainda muito pouca gente consome cultura na cidade. A gente tem que incentivar e democratizar o acesso à cultura. E para isso nós temos que ter uma lei cultural que nos permita captar recursos também da Lei Rouanet, teatros. Outras cidades já conseguiram recursos na Lei Rouanet para fazer teatro, para ampliar os gastos com a cultura, bancar projetos culturais. O município tem que estar atento a esses recursos, ter uma política própria, e aqui eu posso dizer com muito carinho que, enquanto vereador, eu fui homenageado pela Associação Sete Lagoana de Letras pelos relevantes serviços prestados à cultura, e uma delas foi o tombamento do Teatro Redenção. Nós conseguimos recursos para o orçamento da cultura, todas as leis culturais do município têm a nossa chancela, então nós trabalhamos muito com a questão da cultura. Precisamos de uma movimentação maior, de sensibilizar os artistas também, para que eles possam se articular melhor e possam dividir, né, entre eles, essa responsabilidade de construir uma política de cultura no nosso município. Na verdade, o que a gente percebe é que existe também uma banalização muito grande da atividade do vereador. Muitas vezes se confunde a atividade do vereador, que são atividades importantíssimas. A primeira delas é fiscalizar o executivo, os gastos com os recursos públicos, se eles estão sendo bem distribuídos, né, para que essas políticas públicas possam ser efetivadas. Depois o papel da representação, é muito importante também o vereador estar interligado com a comunidade, fazendo esse elo, né, da representação política. A função de legislar, eu fui um vereador que legislei, criei o PROCON, criei a lei de regularização fundiária, quer dizer, eu fui um dos vereadores que mais legislei em toda a vida política do município. Então isso tudo é muito nobre, a função do vereador é muito nobre. Eu falo que o vereador é um dos políticos mais importantes da cena política, porque é ele que está permanentemente em contato com a população. É na igreja, é no campo de futebol, é na festa, é no trabalho, é nas ruas. Então é um vereador que ele é capaz de medir a temperatura, o vereador é capaz de medir a temperatura e a pressão, né, da sua cidade, do ponto de vista das pressões sociais. O vereador é um intérprete da vontade popular. Esses conceitos permanecem. E a gente sabe que ele desenvolve um trabalho muito importante. Enquanto secretário, eu atendi todas as reivindicações dos vereadores, porque todas que foram procedentes, óbvio, né? Porque eu sabia que vinham das ruas, né? Das vozes roucas das ruas, das esquinas, das pessoas que estavam pleiteando uma sinalização, que estavam preocupados com a questão do trânsito. Então a gente entende e conhece a importância do papel do vereador. Com relação ao executivo, nós também sabemos que é possível fazer no executivo onde as questões das políticas públicas sejam também debatidas
O primeiro debate se faz com a Câmara, faz com a sociedade, faz com os setores, com a sociedade organizada. E é assim que a gente pretende governar. Ouvindo, participando, buscando as parcerias com o terceiro setor, buscando as parcerias com a sociedade organizada e encaminhando os projetos. A ausência que eu percebo em Sete Lagoas é do debate. E nós iremos incentivar. Nós vamos transformar o debate sobre as questões, sobretudo as questões polêmicas, né? Nós vamos trazer sempre o debate à baila, porque através do debate se esclarece as questões e aí você tem uma chance muito maior de acertar com seus programas, né, e com as atividades da Prefeitura Municipal. Os conceitos são diferentes, um é executivo, o outro é legislativo, mas a democracia deve imperar, a discussão política deve imperar e os programas devem, inclusive, contemplar a participação da própria Câmara. Eu tenho certeza que a Câmara Municipal no nosso governo, ela irá ter um papel diferente dessas outras câmaras municipais, que elas vão participar dos debates, né, sobre as questões de interesse social, de interesse público, né, e muitas vezes podem desconectar dessa realidade de prestadora de serviço ou de despachante de luxo. Muitas vezes o vereador atua nessa condição. Na verdade, eu iniciei minha atividade política bem jovem. Eu fui presidente do diretório acadêmico da faculdade e até mesmo antes eu fui presidente do Grêmio da minha escola, no movimento secundarista. Depois eu fui para o movimento universitário, fui presidente do diretório acadêmico, fui presidente do PMDB Jovem, que era um movimento dentro do PMDB. Eu tenho uma filiação, eu tenho 32 anos de filiação partidária. Iniciei no MDB, né, lutando contra a ditadura militar. Então, nós participamos com a Aécio Neves, do PMDB, eu fui presidente do PMDB Jovem. Depois fui eleito vereador em 1988, o mais votado do meu partido. E aí, eu tive a honra de ter 3 mandatos concedidos aí, democraticamente pela população. Meu perfil nunca foi de associativismo, aí, com essas coisas de dar pé de frango, comprimido. Eu sempre legislei, sempre fui um vereador que nunca usei desses expedientes para angariar votos. Sempre tive um respaldo muito grande da sociedade. E a partir daí eu me aperfeiçoei, eu fui estudar para que eu pudesse representar bem o meu eleitor. Aí eu fui pós-graduar, fui investigando, fui estudando e para que eu pudesse representar bem o meu eleitor. Aí depois disso eu fui prestar consultoria em prefeituras e câmaras e lá eu abri muitos meus horizontes. Eu conheço todos os projetos hoje que tramitam dentro da prefeitura, do governo federal, do governo estadual, federal e estadual, de projetos no âmbito do município. Então eu me preparei para ser prefeito. A gente não vai fazer uma aventura na prefeitura municipal de Sete Lagoas. Nós estamos indo para governar, sobretudo com muita ousadia e também rompendo com esse modelo antigo, esse modelo da centralização do poder. Afinal de contas, nós queremos poder para quem? Nós queremos poder para a sociedade ou poder para o prefeito? O poder emana da sociedade e com ele deve ser construído. É assim que a gente pretende governar a cidade. Eu me preparei muito para esse momento. A nossa experiência é muito grande em termos de gestão pública municipal. E eu quero colocar essa experiência minha, né? Sou sete-lagoano, nasci aqui, gosto da minha cidade. A minha família tem serviços prestados na cidade, meu pai na cooperativa dos produtores rurais, aí, né, da cooperativa dos produtores de leite, onde ele fez a fábrica de leite 7 em 1970. Minha mãe na educação, onde ela foi secretária municipal de educação, e uma das coisas que ela deixou aí, que ainda tem um efeito muito grande, foi a escola técnica, que incluiu muito jovens, sobretudo, dos bairros. As pessoas mais pobres tiveram a oportunidade hoje de estarem no mercado de trabalho com uma remuneração melhor, como técnicos. Isso tudo nos traz uma responsabilidade muito grande. Eu não tenho aquela tradição oligárquica, mas a minha tradição familiar de prestar serviço à cidade. Nós somos
uma família que tem uma tradição de servir 7 anos. E eu gostaria muito, nesse momento, de servir a minha cidade, porque eu me preparei para isso e estou disposto a trabalhar pela minha cidade. É por isso que eu acho, né, que eu peço o voto das pessoas nesse momento da minha vida.